Pois muito bem! Puro Malte no ar, Bianantes com o pé quebrado. Não veio aqui ver a nossa mesa nova. Episódio 86, Bianantes. Como está você? Tô de molho aqui, gente. Desculpem. Eu machuquei meu pé aí na Empíricos. Então tô aqui. Você tava de salto? Tava. Aqui seguindo Mas um o dress salto que eu code. consigo andar. Não é porque eu sou tapada. Foi um acaso. Tava numa reunião com uma Lê. E aí torci, mas assim, só fui sentir à noite. Então treinei, andei de salto o dia inteiro. E à noite fiquei agonizando de dor. Tive vários insights, tipo assim, aquela história de dor psicológica é pior. Não é, gente. A dor física é muito pior, tá? Então, pé na bunda, 1000 vezes melhor do que sentir dor. Acho que, bom, tem outras dores que devem ser bem piores, mas foi muito ruim. Chorei de dor, foi péssimo. Mas agora tô melhor. Tô aqui com a botinha. Em breve eu volto. Que ótimo. E aí, Felipe Miranda? O que mata velho é tombo, né? Tá ficando Puta velha, né, Bia? merda. Se fosse com 25, não dava nada isso aí. Pois é. Você, Dorfão? Pô, e no programa passado que a gente tava falando de desastrados, né? Sim. Foi mesmo. Eu pensei nisso, que foi... Caramba, eu quase quebrei o pescoço aquele dia, de tão desastrada que eu tava. Eu tô aqui tomando o maior cuidado pra não deixar cair nada na nossa mesa nova. Viu, Nelsinho? Nelsinho tá no quadro aqui agora também? Que pena, Nelsinho. Nelson Perde tá a forte, audiência. né? Olha só. Perde Tomando bomba, a com audiência certeza, que não tá tá tomando vendo bomba. aqui o Nelsinho. Anabolizado. Com certeza, tenho certeza. Essa pele assim, o músculo colado no Porque a osso. pele fica... GH, assim? com certeza. É. Eu gosto de saber dessas coisas, viu? Porque, olha, eu treino tanto, se eu tomar um GH eu já fico forte, assim, pá. Do dia pra noite eu tenho que treinar também. Ajuda, né? Mas não precisa, mas se treinar é melhor, né? Maravilhoso. Então tá, vou começar aqui a pauta, porque a gente tá atrasado, porque é quinta-feira, porque amanhã eu não vou estar aqui em São Paulo. E antes de começar, eu vou falar o número do nosso telefone e o e-mail, pra não esquecer, porque é óbvio que eu vou esquecer e vocês não vão me lembrar. Manda mensagem. Pode ser por escrito, pode ser áudio. 11 94146 0690 ou por malte@empiricos.com.br. Queria começar com o tema cultura política. Um mix. Que é o seguinte: tiveram 2 fatos ligados ao mundo da cultura que eu queria trazer aqui pra gente conversar e talvez, como sempre, né, assim, a cultura tá sendo usada como uma ferramenta política. Acho que estão super ligados, né? É o soft power, né? Mas tudo bem, não é exatamente isso. Essa semana morreu esse ator que chama William Hurt, que ganhou o Oscar lá nos anos 80, eu acho. No filme aquele O Beijo da Mulher-Aranha, filme gravado aqui, né? Filme brasileiro. Massivamente brasileiro, o gringo, né? Que ganhou o Oscar. Não ganhamos ainda nunca nenhum Oscar, né? Nenhum brasileiro ganhou, mas bom. Ganhou nesse filme, que é dirigido pelo Hector Babenco, né? Que não era brasileiro, mas era, né? E o cara morreu de velho aí, tinha um câncer de próstata, tal. Morreu Torceu de o velho, pé, né? Torceu o pé, ficou tal, de molho, não sei o quê. Tava de salto, tal. Porra, mas puta papel que ele fez, né, naquela época. E a Folha, inclusive, deu um perfil maravilhoso dele ontem, um obituário, né, como a gente chama no jornal. E contando a história de como foi a imersão dele, que ele era um hétero convicto, né? E ele faz um papel de um gay no filme. E como foi a imersão dele, assim, na cena gay aqui de São Paulo, que já era vibrante, não tanto quanto hoje, mas o jornalista escreveu muitíssimo bem. Vou colocar o link, fica já com uma primeira dica cultural. E bom, então a gente tinha essa história ali, né, do audiovisual e tal, porra, vários filmes bons e não sei o quê. E essa semana também houve uma outra polêmica, que é esse filme do Danilo Gentili com o Fábio Porchat, né, que foi censurado. E pô, bizarro a censura rolada ali, na minha opinião, pelo filme, porque não é um filme que acabou de ser lançado, o filme foi ao ar em 2017, então assim... Porra, tantos anos depois, você vai ver que tem uma cena que talvez, aqui de acordo com o ministro da Justiça lá, e também o ministro da Cultura, esse Mário Frias, né? O cara lá que era da Malhação. Porra, e a cena, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz questão de ver para trazer aqui o tema também, assim, Porra,
filme de comédia, né? Assim, e é Não, uma Danilo coisa Gentili engraçada. com o Fábio Porchat, É. né? Não E tinha é o como. Fábio Porchat, né? O Aham. cara, assim, e diz que é uma cena de pedofilia, porque é o Fábio Porchat com 2 crianças, e aí as crianças estão ali discutindo, e o Fábio Porchat fala assim, olha, pra eu não contar, mais ou menos isso, obviamente não tá totalmente preciso, e sempre tem alguém que escreve falando que eu não fui super precisa, mas... E aí, pô, vocês parem de discutir, e pra eu não contar pra mãe de vocês que vocês estão tendo essa discussão, vocês, por favor, batam uma punheta aqui pra mim, ou me masturbem, talvez ele tenha dito. Aham. Ou... num tom bem engraçado, assim. E os meninos falam, não, você tá louco? Não, eu não vou fazer isso e tal. E pronto, é só isso, entendeu? Aham. E, porra, então, assim, 2 fatos, assim, um ápice da cultura nacional ali, né? E essa outra situação de censura bizarra, tantos anos ali depois do lançamento do filme, e o contexto político que tem por trás, né? Porque o Danilo Gentili era um apoiador do governo e desembarcou, né? Fábio Porchat acho que nunca foi apoiador do governo e tal. Então, assim, e 1000 coisas, né? Tipo aquele Marco Feliciano, deputado, no dia do lançamento do filme, ele postou uma foto dele do lado do cartaz do filme. E porque o Danilo Gentili era o cara ali e tal, né? E ontem ele apagou o post, e ainda fez um post falando que tinha apagado e que ele acha que o celular dele tocou na hora da cena. Por isso que ele... Caramba, gênio, hein? Sim, coisas desse tipo, né? Aham. E assim, a Globo falou que não vai tirar do Globoplay, inclusive, o filme, porque considera isso censura e porque não tá podendo censura, né? Que não tá podendo. Imagino que não. Sei lá, queria trocar essa ideia com vocês, saber... será que isso também é o fruto do enfraquecimento tão grande do Ministério da Cultura, né? Que virou uma secretaria e acho que agora tem status de ministério de novo. Se bem que sempre foi uma secretaria com status de ministério. Mas assim, né? Um cara que não é culturalmente, sei lá, né? Pensando que a gente já teve tantos ministros da cultura relevantes. Me lembro de cobrir o Gil várias vezes como ministro da cultura e assim... E agora a gente tem o Mário Frias, né? E o cara se posicionou a favor da censura e tal. Bom, acho lamentável que o ministro da Cultura seja o Mário Frias, né? Mas eu não acho que seja a responsabilidade do Mário Frias, né? Na verdade, ele representa uma opção ideológica por esse moralismo dos costumes que eu considero não só conservadores, como, na minha opinião, essa agenda dos costumes tocada da forma que está, para mim, é uma cultura, além de conservadora, ela é reacionária, né? Então, eu acho que, assim, na verdade, o fato de ter sido escolhido o Mário Frias representa muita coisa, né? Então, eu acho lamentável. Adoro o Hector Babenco. Adoro muito, 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 Também. muito, muito. Vários filmes legais. Inclusive, o documentário da Bárbara Paz sobre o Hector Babenco é muito legal. Já fica de dica cultural. Adoro. Fui no Danilo Gentili, um puta cara, gente boa, meu, também, sabe? Puta, que cara, Você gente... sempre gostou dele, né? Puta, eu sempre nunca gostei dele. dele. Ele é mó inteligente, mó gente boa, educado 1000, assim. Foi muito legal, assim. O programa é muito rápido, né? Foi de 7 minutos de entrevista, assim. Mas como ele me tratou bem nos bastidores, assim. E eu acho ridículo essa história, na verdade, de você querer censurar piada, sabe? Mesmo o Rafinha Bastos lá, eu sempre me posicionei super a favor do Rafinha Bastos na época de... E um dos melhores textos também sobre aquele negócio do Charlie Hebdo, pra mim, foi do Rafinha Bastos. Assim, cara, vocês não são a favor da liberdade de expressão, nada. Agora tá bonitinho ser a favor da liberdade de expressão. Quando eu fiz uma piada, vocês me defenestraram. Então vocês não são um Charlie nada. Eu acho... qualquer tipo de censura, né? Eu acho muito lamentável, na verdade. E que não tem nada a ver com... com o paradoxo dos intolerantes, né? Também não acho que, assim, tem certos limites pro que você pode expressar, né? Você não pode expressar racismo, você não pode expressar xenofobia, você não pode expressar machismo. Isso porque aqui você ataca o outro. Agora, uma piada de bate uma punhetinha aqui pra mim, desculpa, ninguém achou que de fato a criança fosse lá e fosse... Isso, e porque não é uma cena explícita, entendeu? Sei lá, Não, e nem entende? tá, De um sexo explícito da criança fazendo um sexo por um adulto, obrigada, entendeu? Também aquela não é coisa que... assim, pô... não é violento. Foi, claramente uma piada, né? Não foi claro, seu filho da puta, você tá ofendendo minha mãe. Não, cara, não tô, sabe? Foi uma expressão, sabe, né? Sim. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Até com falar um palavrão aqui,
né? Mas, assim, por exemplo, a expressão vai tomar no cu, quase daqui a pouco vai fazer, não, isso aqui você tá sendo machista, porque se o cara Isso. quiser, né, o sexo entre homens, na verdade existe, talvez eu goste, né? Então você não pode mandar tomar no cu porque você tá ofendendo o homossexual. Não, Sim. cara, é só uma expressão, calma, entendeu? Isso, é como o filho da puta. Nunca você fala, porra, que filho da puta, não é? Você não Não conhece tá falando a da mãe, também, nem pensei na mãe, na verdade. Sei lá, às vezes penso pro meu próprio filho da puta, o moleque fez. Eu mesma. Então eu não curto, eu acho que a sociedade tá se perdendo em discussões irrelevantes, sabe, né? Fico triste, inclusive, com essa... Eu achei que era piada, quando falaram que tinham censurado. A Gabi veio me falar isso, eu falei, não é possível. E era, né? Sei lá. E o personagem é tão caricato do Porchat, assim. Então, sabe quando você vê a cena, até o ângulo, assim, que tá a câmera, é meio de baixo pra cima, ele grandão, assim, meio... Tipo, meio beisola, assim, sabe? Sei lá, um cabelo... É uma cena engraçada, não tem... Não, acho que isso é... quando você é noiado em ideologia, né? Qualquer que seja o lado, você, sei lá, fica burro, eu acho, né? E essa é uma questão que normalmente esses grupos, eles tiram as coisas de contexto, né? O argumento, ele é feito com base em tirar de contexto. Então, você pensar, é um filme de comédia. Faz sentido ter uma cena de sexo com crianças nesse filme? Séria? Tipo, é totalmente tirado, né? De contexto. Por uma interpretação que interessa ao grupo, né? E outra coisa que eu acho maluca é esse negócio do Feliciano ali que você falou, eu tinha visto, né? Também quando você tá num grupo de ideologia e tal, parece que você perde o pensamento próprio, né? Então, assim, nem ele achava aquilo, né? Tipo, o telefone tocou, o caralho, né? Todo mundo foi fazer xixi na hora. Né? Aí, de repente, criou-se um movimento coletivo punindo aquele... E aí ele falou, puta, verdade, né? Deixei passar essa aqui. E aí o cara, parece que ele... Não, você correlacionado com pedofilia, né? E também eu acho que aí muita gente não foi ver a cena também, entendeu? Né? Meio isso, você não formou sua própria massa crítica, assim. Exato. Você leu que tem uma cena de pedofilia, pronto, sou contra, censura. Não, calma, olha lá, não é. E fora que é burro, né? Porque assim, ninguém tinha visto esse filme. Sim, ninguém tinha visto. Todo mundo vai ver. Um Censura pouco que a gente falou semana passada, do cancelamento crescer a parada, né? Também pode acontecer, né? Pode acontecer, pode acontecer. É que nesse caso, quando você erra a mão, né? A Dilma querendo censurar a gente lá, puta, que o fim do Brasil foi um presente que ela nos deu. Aqui, eu acho que o Arthur Duval se deu mal, né? Mas é outra história. Quando você erra a mão, aí é isso. Agora todo mundo vai ver o filme, né? Ainda tá na Globoplay, então aproveita. Porque a Globo vai ser multada 50 mil por dia, né? A censura é essa, assim. Se não tirar do ar, 50 mil por dia. Então acho que tem que ver logo. Capaz que eles tirem. Muito louco. E tem um outro ponto também que eu fiquei na reflexão desse assunto, que é polêmico. Mas assim, essa coisa um pouco da educação sexual, que não é esse caso específico, né? Mas assim, do kit gay, né? Da educação sexual e tal. E como determinados assuntos, assim... Como se não vamos falar sobre isso, porque isso deixa de existir, né? E às vezes é importante até você ter um retrato, não necessariamente de pedofilia, mas eventualmente sim, mas para criar consciência que isso pode acontecer, né? Sabe? Acho bizarro isso. Não vamos falar sobre o assunto e como se ele deixasse de existir. Essa coisa da educação sexual é tão importante você conversar com seu filho sobre o corpo, não é? Educação sexual não é como fazer sexo, né? Mas assim, cuida do seu corpo, não deixa ninguém mexer, né? Seu pipi é seu. As pessoas esqueceram muito disso, né? Virou tabu. Vamos mudar de assunto. O Messi foi vaiado essa semana, vocês viram? Ele e o Neymar, né? Eu não queria falar do Neymar, queria só falar do Messi. Mas a gente pode falar do Neymar também, porque o Neymar também foi vaiado. Mas me chamou a atenção, né? Porque, o Messi é muito gigante, né? Pelo menos lá em casa ele é um puta gigante, assim, o Messi é amado. E o Martim assiste muitos vídeos de dribles e de gols, e é muito impressionante. O cara é muito, muito, muito craque. Ele tem 7 bolas de ouro, certo? Ou 8, sei lá. O maior de todos, pelo menos em títulos. Não ganhou Copa, né? Nunca, então tá.
Deve ter um monte de gente falando isso. Falando, imagina, maior nada, tal. Mas, bom... Puta gigante, né? E assim, aí mudou de time, saiu lá do Barça, que era a mega casa dele, o cara amado, tal. E eu fui ver que ele foi vaiado uma vez no Barça. Ele jogou quase 800 jogos no Barcelona. E ele foi vaiado uma vez em 2014, num último lance, num jogo decisivo, assim, de um campeonato, que ele, sei lá, acho que meio perdeu a bola e os caras deram uma vaiadinha ali no calor da emoção, entendeu? Então, porra, Messi. Né? Mas, porra, aí ele foi lá, tá ali no PSG, recém-chegado. Olha, ele fez 26 partidas no PSG, ele tá lá há 7 meses. E eles perderam a Champions League pro Real Madrid, né? Perdeu lá de 3-1 o gol, foi eliminado, né? E aí, no campeonato seguinte, que era um campeonato ali regional, eles estavam jogando contra o Bordeaux, que era o penúltimo colocado ali do campeonato. E já no anúncio que o Messi ia estar no campo, a torcida já começou a vaiar o cara, e todas as vezes que ele pegou a bola, ele foi vaiado, e foi vaiado. E eu queria saber o que vocês acham disso, assim, é a derrocada do craque? Ou é só a insatisfação eterna, ingratidão humana e... Humanidade, eu já falei várias vezes. Não, acho que ele tá passando por um... Tá ficando velho igual a Bia, né? Então, é natural... tá perdendo um pouco de ritmo ali, né? Ele é um cara muito explosivo, né? Muito rápido também. Mas, pô, eu ainda chamaria ele pra jogar no meu time fácil, né? Uhum. Disputando posição com o João Pedro, eu acho. Assim, o João tá na zaga ou tá na frente agora? Tá na zaga. Puxa o pai, né? Olha, ele é um zagueiro mais técnico, né? Sim. O pai era mais porradeiro. Eu acho uma puta posição. Eu amo quando eu pergunto pra um moleque, assim, que vai lá em casa, que o cara joga futebol. Eu falo, e aí, você joga em que posição, né? Que é meio, meu papo termina ali, né? Você joga em que posição? Na zaga. Eu falo, puta, que moleque foda, que legal. Acho muito louco. Você tem uma certa simpatia pelos underdogs, né? Acho que sim, acho que eu sou um pouco. Acho que eu seria da zaga. Mas eu seria da porradaria, com certeza. Mas eu acho um desrespeito, assim, nesse nível, né? Se colocar nessa situação, imagina, sei lá, o Felipe vai dar uma palestra, Sim. De repente tem 1000 pessoas vaiando ele, né? Putz, você tá num campo de futebol, às vezes com, sei lá, 50 mil torcedores. Toda hora que você pega na bola, pra galera vaiar, meu... Isso é um puta campeão, né? Na verdade, assim. Sim. Eu não faria nem a pau, assim. Acho um puta desrespeito. Sei lá, a torcida pode expressar o seu descontentamento. E também não é culpa do cara, né? É culpa do Messi que o PSG... Pô, tem uns 8 anos aí que o time... tenta alguma coisa, né? E Nunca ganhou a Champions League, não é isso? E não tem muita tradição, né? Não sei nem se a torcida do PSG é uma torcida... Será que ela não é meio artificial também, sabe? Porque não é um time tradicional mesmo, né? É um time que foi meio criado por causa de empresário lá, o negócio do Qatar, né? E não sei, acho que talvez o João Pedro seja mais apaixonado pelo PSG do que a galera que tava vaiando ali o Messi, né? Ele gosta mais do Cristiano, né? Ele é do time do Cristiano, não do time Messi, mas ele gosta também do Paris, até porque ele joga lá na escolinha do Paris. Putz, eu acho... Tem uma frase do Kafka, né? Você conhece a gratidão dos filhos, né? Tipo, não espera muita coisa do ser humano em termos de gratidão, que realmente não é das virtudes mais elevadas, eu acho, e mais raras, portanto. Eu me lembro muito não sei se no começo ou meio da história da Empíricos ali, tinha um cliente nosso que era o Seu Getúlio. E o Seu Getúlio era apaixonado pela gente, ganhava dinheiro e termado, e a gente estava acertando bastante as recomendações e tal. E o Seu, não, eu devo tudo a vocês, esse não ganha muita grana. Eu falei, mas eu acho que você precisa termar, alavancar. Não é muito, você já tá ganhando dinheiro, não precisa ficar alavancado, né? Uma hora vai dar errado, a gente tá acertando, mas uma hora vai dar errado. Não, eu falei, eu queria só que o senhor tem que estar preparado para... Não, fica tranquilo, tô bem consciente que pode dar errado, tá tranquilo. Na primeira que a gente errou, ele ligou lá, não é porque você é um filho da mãe, porque me fez perder dinheiro com essa HRT aí, tô cancelando tudo, você nunca mais me liga. Eu falei, caramba, velho, mas na primeira eu falei pro cara 200 vezes pra ele falar. Então é isso. Agora...
Tem várias coisas aqui, né? Eu acho que eu acho que o futebol sendo tratado como empresa e como um negócio, que eu acho que deve ser assim mesmo, né? O próprio Campeonato Brasileiro parece que sendo transformado numa liga e mais profissional, e é muito bom que seja assim, né? O Landim no Flamengo, a Leila no Palmeiras, o Vasco sendo vendido, o São Paulo também se profissionalizando. Acho que é muito bom que seja assim. Mas, às vezes, se confunde um pouco, eu acho, assim, talvez o Messi tenha sido uma contratação ruim pro Paris Saint-Germain, né? Assim, você não é a posição de... Assim, você já tem Neymar e Mbappé. Puta, você não precisava do Messi ali não era o cara pra encaixar nesse time, possivelmente, né? Talvez você precisasse alguém ali no meio, de volante e tal. Mas a necessidade de você formar o maior ataque de todos os tempos e você vender camisa e tal, não sei o que. Puta, talvez o Messi não consiga se encaixar nesse time, nesse momento. E uma puta briga de ego também, né? Que como o Real Madrid dos Galácticos ali. Puta, treinar com Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Gucci. Puta, treinar não vai. Vamos fazer excursão pra Hong Kong e ganhar milhões de dólares. Beleza, vai ganhar milhões de dólares, mas não ganhou nada aquele Real Madrid que era pra ganhar tudo, né? Então eu não sei, às vezes se confunde um pouco, né? Vai se perdendo também um pouco do que é o esporte, de você ser ganhador, pra formar um time que vai vender mais camiseta e não um time competitivo. Só uma pequena defesa dos torcedores também, assim, putz, é como o cara consegue se manifestar de algum modo meio pacífico também, né? No Brasil, é muito melhor você vaiar o cara em campo, que é do que você pegar o cara na porrada na rua, né? Como aconteceu várias vezes no Brasil. Pichar tudo, não, eu lembro, o Edilson no Corinthians, os caras bateram no Edilson, bateram no Marcelinho. Porra, vocês bateram no Marcelinho, cara. O cara mais ganhou título no Corinthians. Ai, eu odiava aquele Marcelinho Carioca, que ódio que eu tinha dele como palmeirense. Nossa. Então é meio, sei lá, tentando entender como os torcedores poderiam se manifestar, principalmente com um jogador que nem acho que seja o caso do Messi, como eu acho que foi o caso do Neymar, quando você demonstra uma certa arrogância, uma certa displicência, uma certa, até beirando desrespeito com o clube que paga o seu salário, aí eu acho que a vaia pode ser muito legítima, né? Bia Nantes. Eu entendo essa questão da torcida poder se manifestar e é a forma... Pensei nisso que o Felipe falou, né? Melhor isso do que o cara bater e tudo mais. Mas eu acho muito absurdo. Pra mim, assim, você não vai o Messi, entendeu? Tipo, você é o Messi, entendeu? Você não vai vaiar o Messi, porque é ele. Então, acho... Pra mim, apesar de entender o argumento a torcida pode reclamar e é legítimo, e às vezes a vaia não é nem para ele, é pro clube, né? Pro clube entender que não foi legal o que foi feito e tudo mais. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Vaia, acho... E o Messi, entendeu? Tipo, é o Messi, cara. Você não vai vaiar o Michael Phelps. Tipo, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, não acho legal, não. Achei bem estranho. Agora, eles pouparam alguns, né? O Mbappé parece que não vaiaram. Então, não sei se é porque o Mbappé jogou bem o jogo da Champions e o Messi não. Então, acho... Sim. Ou o Mbappé é Mbappé que fala? Não sei, o Martinho fala assim. Não sei. Também não sei, mas Mbappé, ele é francês, Mbappé, né? Não sei também. É francês, né? Também. Então, vai ver que francês só quer francês ali, sei lá. É que ele tem muito mais identificação com o clube, né? Tem essa... Ele nasceu ali, chegou ali, né? O Messi acabou de chegar, tem identificação com outro clube, né? O Messi tinha que ter se contentado com 50% do salário dele, que já tava um puta de um salário, né? E ter ficado ali no Barça se aposentar, né? É muito difícil pensar com a cabeça do outro, né? Só ele sabe o que aconteceu. O Barça nessa degradação que tá tendo recente também. Mas era a casa dele, né? Sei lá. Eu vou pra pergunta do ouvinte. Antes eu queria mandar um beijo pra um ouvinte querido, que nos ama. Não sei se ele nos ama, acho que eu exagerei. Ele gosta muito da gente. Amor é forte. Alessandro Gil. Grande abraço pra você, Alessandro. Espero que você esteja nos ouvindo. Pergunta do ouvinte é a seguinte, a pergunta do Daniel Filho, a que eu escolhi. Ele mandou um e-mail com... Puta, será que foi a do Daniel Filho que eu escolhi? Esqueci. Desculpa. É o meu computador? Não, da Bia, né, que tá fazendo isso. Daniel Filho, ele mesmo. Ele mandou uma sequência de 3 perguntas, as 3 muito boas, e eu vou encaixar as outras em breve, viu, Daniel? Continua mandando, por favor. E os outros que estão ouvindo também podem mandar perguntas em puromalte@empíricos.com.br ou mensagem de zap 11 941 460690.
Ele fala assim, olha, devido ao modelo de negócios da Empíricos, há uma grande exposição dos analistas em publicações, plantões e redes sociais. Como vocês lidam com haters e teorias que o pessoal cria? Aí ele dá uns exemplos. Ação XXX3 só cai, depois que o BTG comprou, deveria ter feito tal coisa, tal. Às vezes dá para ver que os analistas ficam até chateados, desmotivados com alguns comentários. E aí eu queria acrescentar um fato ocorrido nessa semana, que é uma coisa importante que aconteceu, que aparentemente é um suicídio do Paulo Vaz, o Popó, que era o primeiro homem trans da polícia. E não sei se vocês acompanharam isso, mas aconteceu o seguinte. Aparentemente o cara se suicidou, ele fez uma postagem um pouquinho antes de se suicidar, falando, meio num linguajar de polícia, assim, fazer perícia no endereço tal. Aí a polícia chegou lá e ele estava morto. Então está sendo apurado. E ele teria se suicidado porque o marido dele foi visto com um outro cara, cisgênero, né? Um homem nascido homem. O Paulo Vaz é um homem trans, nasceu mulher e se tornou homem no decorrer da vida, né? E então o marido dele estava com um homem com pinto, né? E ele era um homem sem pinto, um homem trans. E a internet caiu matando em cima dele, dizendo assim, olha, seu marido te traiu porque você não podia dar pra ele o que ele queria. O pênis. E, porra, o cara ficou lá, haters. Pra mim aqui, mas tô tentando acompanhar. Mas você vai acompanhar. Então, assim, aí o que eu queria trazer aqui, que assim, depois que o cara foi encontrado morto, começou a rolar um movimento na internet dizendo que quem matou ele foi a internet, entende? Então, é isso que eu queria trazer, que de certa forma, só para fazer uma correlação com uma coisa factual, assim. E a gente já falou algumas vezes sobre esse anonimato da internet, como isso é difícil, né? E aí, e realmente, assim, muitas vezes o analista tá ali, numa live, alguma coisa assim, e os caras estão lá falando um montão de bobagem ali, uma coisa... Bom, queria saber de vocês, o Daniel também, e vários outros ouvintes, como lidar com esse movimento, assim, dos haters? Dá pra responder? Então, tá. Vocês que sabem. Dorfão, quer? Putz, acho que a exigência para estarmos todos nós mais seguros, né, o mais seguro de si, ela é maior hoje, né? Porque, de fato, não só nesse contexto específico, né, você tá brigando com muita gente, mas a posição do hater é uma posição covarde e confortável ao mesmo tempo, né? Porque é uma pessoa que tá, primeiro, atrás de uma tela ou de um post ali, né? Ninguém sabe exatamente quem ela é diluída numa multidão. Se ela falar qualquer besteira, ninguém vai cobrar ela por isso. Ninguém vai processar porque ela tem 1 sobre 1 milhão de culpa na morte do policial aí. Então é isso. E por outro lado, né, a outra pessoa que está sendo criticada está totalmente em evidência, né? Então é uma disputa absolutamente covarde, né? Óbvio que, assim, no nosso caso aqui nunca chegou nessas proporções e tal, né? Então o Felipe pode falar mais com conhecimento de causa ali, porque ele já sofreu mais com isso, né? Mas no fim das contas eu acho que às vezes a gente tem que se isolar um pouco, sabe? Ou se isolar de fato, né? Assim, ficar sozinho e tal, ou se isolar aqui na nossa cabeça, ficar com os amigos, com as famílias e tal, e senão você perde referência, fica meio louco, sabe? Achando que você que tá errado e que tá todo mundo certo, e você, às vezes você acredita naquilo mesmo, né? Talvez tenha sido a situação aí do policial. Muito triste. Não, é muito difícil, né? Porque a gente sempre pesa muito mais as coisas negativas do que positivas, né? 100 elogios, uma crítica, você pega a crítica, né? Ou da aversão à perda, a mesma coisa, né? Se o prejuízo te machuca mais do que o lucro na mesma magnitude, a crítica te pega muito mais do que o elogio, é mesmo viés cognitivo, né? Eu melhorei muito, eu me incomodava bastante antes, né?
Ainda, hoje em dia, dessas narrativas assim, assim, depois que o BTG comprou Empíricos, tipo assim, né? Daí o Putin invadiu a Ucrânia, depois que veio a pandemia, depois veio o juro a 15, né? Sim, tem coisa que é tão absurda, né? Eu tenho um negócio. A gente é muito autocrítico, né? Isso que incomoda um pouco, assim. A gente é muito autocrítico, a gente duvida de si todos os dias, né? Uma coisa que a gente não tem aqui, a gente pode ser até unskilled, né? Mas unskilled and unaware, que seria o grande viés né, clássico, né? Efeito Dunning-Kruger ali, né? Que foi estudado, né, que você é inapto ou inábil e desavisado, né? Esse é o problema normalmente a autocrítica e a inteligência seria um resultado do mesmo gene e tal, da mesma característica. Então a gente é muito autocrítico e duvida muito de si. Mas ao mesmo tempo, eu falei isso pra Bia uma vez, a gente tem que duvidar de si demais, e não é que não ligar pra crítica, mas duvidar e até pra às vezes chegar na conclusão de, não, nessa aqui eu tô certo mesmo. Tipo, porque se você também só fica pirando e só duvidando, é paralisante. Né? Fala assim, não, você não pode ser um cara... Você tem que... O Adam Grant fala da humildade confiante, né? Você tem que ter a humildade de se questionar, mas você também tem uma confiança de falar, não, aqui eu tô certo. Ou de uma perspectiva psicanalítica, né? Que o Cláudio, né? Que meu eterno terapeuta, ele sempre falou assim, qual é a sua reserva? Você tem que ter uma reserva interna ali, sabe? Você, não, aqui eu tenho certos valores, eu tenho certas... E conseguir enxergar onde você tá certo e onde você tá errado, né? E, obviamente, valorizar a opinião alheia, mas quando vem uma coisa que você sabe que tá errado, que vem uma coisa só pra te destruir e tal, você, às vezes eu tenho cada vez mais estabelecidos critérios mais objetivos. Estava até conversando com um gestor, um dos melhores gestores, um dos mais próximos a mim, um dos melhores gestores de ações do país, eu acho, e ele tá muito mal nos últimos anos. A cota dele tá muito mal. E a gente foi almoçar, e ele falando isso, falou assim, cara, ano passado foi o pior mês da minha história, o pior ano da minha história, e eu tô mal esse ano de novo. Eu falei, mas você se comparou com a indústria? Aí falou, tô mais ou menos na média da indústria, mas tem o cara tal que tá indo... Eu falei, pô, mas daí não dá, né? Você tá, a posteriori sempre vai ter um cara melhor que você. Então, faz a lista dos caras que você sabe que são bons. Então, quem são? Vamos lá, Dynamo, Velt, Constellation... SPX, JGP, Núcleo, Brasil Capital, faz a lista dos 15 caras e se compara. Mas faz a lista antes. Não, mas aqui apareceu o fundo tal, ó, que tá indo bem. Não, aí não vale, porque sempre vai ter alguém. Então, tentar com critérios objetivos, você fazer a sua crítica de que você tá indo bem ou não, né? Dentro das possibilidades. Porque é muito isso, né? As narrativas são muito fáceis, né? Porque a Vale tá subindo. Tá bom, mas você teria 20% de Vale na sua carta? Você não teria, né? Vamos ser sinceros, você não teria, é mentira. Né? Então, acho que foi esse mesmo que falou da Empíricos ter ficado grande e ter, com isso, perdido um pouco do seu edge, das suas vantagens. Esse mesmo e-mail? Ele põe outras 2 perguntas. Vocês pensam em preparar outros profissionais para tocar a Empíricos e a Vitro? E quais as empresas e parceiros concorrentes que vocês mais admiram e se inspiram? Tá. Não, preparar outros profissionais, assim, a gente, né, tem uma vida dedicada a isso aqui, então eu acho que eu tenho uma vontade pessoal, até falei isso, o valor não foi tão bem recebido, né, mas você acompanhou a entrevista e sabe como eu falei, em que contexto eu falei, uma vontade pessoal de preparar a Bia para ser CEO da Vitro, né, mas isso não quer dizer que a gente não estaria à frente ainda da companhia, a gente só saindo de certas funções de dia a dia para poder focar em outras coisas. E aqui dentro, honestamente, eu tenho muita admiração pelos gestores, então Stuberger, Rogério, Jakurski, Dynamo, Atmos, esses caras eu acho espetaculares, Luiz Soares, André Ribeiro, Quelete, Florian. Vários outros gringos também, né? Que você nem vários, só os clássicos, gringos todos. E no ambiente de corretora, eu obviamente respeito muito o que foi feito na XP, e não é, aqui puxa o saco porque eu falava isso antes, mas quem eu admiro mesmo é a turma do BTG. E o Sérgio Rial eu admiro muito também. Então acho que seriam esses. E aí tinha um outro e-mail que fez a pergunta da Empíricos ter ficado grande, com isso vocês têm várias funções executivas, então a análise hoje... Se é que estaria pior, eu falei, putz, quando você cresce também, eu tenho um acesso institucional hoje
que eu não tinha antes, né? Então, assim, as portas que eu tenho abertas hoje, com quem eu converso, o acesso à informação que eu tenho hoje é absolutamente diferente do quando a gente se implorava para fazer reunião com a RI de empresa, né? Claro. Hoje é a RI de empresa que implora para ter reunião com a gente. Hoje eu acesso do Sérgio Rial ao Galó, ao Salim, e obviamente o que define por que a Dynamo consegue ser tão boa. Porque ela acessa tudo, tem o News Flow todo na frente dela, o Deals Flow todo na frente dela, e é muito mais fácil você tomar a decisão quando você tem esse nível de acesso à informação. Então, se você ficar grande, é óbvio que você tem outras, né? Tem que dar feedback para 40 pessoas. Isso obviamente rouba meu tempo. Mas, ao mesmo tempo, me abre portas que eu não tinha abertas antes. Então, eu acho, inclusive, para fazer análise hoje é muito mais fácil do que antes, né? Hoje eu tô a um telefonema do cara que mais manja de Cosan no Brasil, ou até do próprio Marcelo Martins. Então, queria responder essa, porque foi acho que não tem comparação, né? Sendo muito transparente, porque acho que falsa modéstia também, acho cafonérrimo. Não tem comparação entre o research que é feito da Empíricos contra outros research que são desenvolvidos hoje no Brasil. Teve uma parte da pergunta que ele fala das teorias da conspiração, né? Essa coisa do o BTG comprou. E aí eu lembro da primeira vez que isso aconteceu, que foi em 2014, na época do Fim do Brasil. Eu fui num churrasco, alguma coisa dos amigos da faculdade. E aí alguém falou a história do Aécio, né? Que a gente teria, que a história, o Fim do Brasil tinha sido o Aécio junto com o Google e com a gente, uma teoria para a gente derrubar a Dilma, porque essa foi a tese do PT, né, se eu não me engano. Eles entraram como se a Aécio tivesse alguma coisa a ver com isso. E aí o cara falou assim, não, mas não foi isso? Tipo, meio assim, me conta aqui, Bia. Não, claro que não. E ele, tá bom, então foi da cabeça de vocês. Foi. E aí foi muito difícil aquilo, porque eu vi que não importava o que eu falasse, ele já tinha inventado na cabeça dele. E eu falei assim, cara, você me conhece, né? Não foi isso. Ele, não, mas você tá lá, mas tem vários outros caras. E ficou argumentando, tipo assim, ele sabia disso e eu não, entendeu? E a partir perigo dali... da teoria da conspiração, né? A pessoa sempre acha que a teoria da conspiração faz a pessoa se empoderar, né? Falar, olha, só deixa eu te contar aqui um segredo, entendeu? O Putin, na verdade, né? O cara... Isso. Exato. Só que assim, aquilo era sobre a empresa onde eu trabalho. Eu tô ali na linha de frente do negócio. E a partir de então eu percebi que, cara, não adiantava, e isso foi muito doloroso no começo. Mesmo o crescimento da Empíricos, as pessoas nunca acreditavam que era vendendo PDF, que até pouco tempo atrás era a única fonte de receita nossa era essa, né? Na Empíricos continua sendo, na Vitro a gente tem outras. E eu ficava desesperada, falando, cara, eu tenho acesso, assim, eu entro todos os dias, eu sei o que vende, essa é a minha função. Não é possível que você não acredite em mim. E não acredito, não acredito. Até porque eu acho que é muito mais fácil. É um bicho muito estranho, né? Você ganhar milhões de reais, você faturar 250 milhões de reais por ano vendendo PDF. Não pode ser. Então eu sou muito otário, sabe? Que eu tô aqui sendo, sei lá, qual que é a função dele. Então é melhor eu atacar essa empresa e falar que isso que você faz não faz sentido. Então, eu já ouvi várias teorias, que na verdade a gente ganhava comprando as ações. Então, a gente recomenda, e aí a gente já sabe que vai subir, então 2 dias antes a gente, na física, tradeava. Não. E o único jeito disso ser corrigido foi quando o BTG comprou. A gente foi se institucionalizando, e aí o BTG comprou, e dessas mesmas pessoas aconteceu o que eu sempre achei que aconteceria, que é, não, vocês mudaram, então agora vocês são super legais. E assim, que a gente não mudou nada, a gente continua sendo a mesma coisa, mas precisou desse carimbo para a gente virar legal e as teorias da conspiração caírem por terra, né? E agora vão vir novas, né? Não, então o BTG, na verdade, comprou, eu vi uma de uma das recomendações que a gente fez, né? Cara, muito estranho, o BTG falou uma coisa, eles falaram outra, então tem um cheiro estranho no ar. Tipo, gente, às vezes esse cheiro não é nada, às vezes é só um cheiro, entendeu? Então... Eu acho muito engraçado e eu passei a duvidar mais ainda das teorias da conspiração, porque estando aqui eu escuto coisas que não tem cabimento nenhum, sabe? Os donos da verdade, né? Sempre muito ruim, né? A pessoa inflexível no diálogo, né? O cara vem com a verdade dele pronta e... Mas sabe que esse cara que eu mandei um beijo aqui no começo, o Alessandro Gil, ele...
mudou a opinião dele sobre empíricos ouvindo aqui a gente. Ai, que legal. No Puro Malte. Piorou a opinião deles. Praticamente, assim, piorou Se muitíssimo. gostava antes. Isso. Agora ele acha um absurdo. Fala, meu Deus, eles pensam essas coisas. Então tá, tudo nosso, nada deles. Tá acabando o tempo. Já acabou, né? Já estouramos. Tudo nosso, nada deles. Puta merda. Eu entendi agora tudo nosso, nada Entendeu? deles. Entendi no carro. Cê Agora ouviu? eu entendi. Cê- O que é legal é tudo nosso. Isso! O que é ruim é nada deles. Agora eu É, entendi. então tá, tudo nosso, nada deles, Felipe Miranda. Usina nuclear e termoelétrica diesel. Putz. Teve um terremoto lá no Japão, né? Teve. Você viu do lado Eu sou da super a usina? favor da energia nuclear, meu. Aham, É. Eu também, que é limpa, né? É, e aquele. Eu nunca gosto de quando assim os justos pagam pelos injustos, sabe? Pô, você quer construir uma usina nuclear, você não tem nenhuma intenção de arma nuclear. Não, mas não pode. É. Então, eu acho que, putz, se a Alemanha não tivesse feito a opção de barrar o desenvolvimento de energia nuclear, muito possivelmente essa guerra teria talvez menos dependência do petróleo russo e a gente não estaria sofrendo tanto e poderia... Então eu acho que impor sanções ainda maiores, né? Então eu sou super a favor do nuclear. Mas o Brasil foi salvo pela energia a carvão e a gás e das termoelétricas. Então, tudo... Dependemos delas, né? Porque é sazonal ali, né? A Então hidrelétrica. eu acho os discursos muito fáceis, sabe? Uhum. De aquele negócio. Vai controlar o combustível. Tá, qual a consequência de controlar o combustível, entendeu? Então é isso. Dorfão. Se fosse uma termoelétrica a gás aí, acho que... É, mas eu pus de propósito. né? Diesel... É aí... foda, né? Pensa no caminhão, aquela fumaça preta, fedida. Não, vou de nuclear tranquilamente, né? Mas, porra, o Japão é foda, né? Porque treme pra cacete lá, né? Aí teve o terremoto do lado da usina nuclear. Aí já dá meio... Oh my God! Fukushima foi seríssimo. Foi. Não, mas também, ao mesmo tempo, você tem um aprendizado muito grande associado a isso, né? Assim, hoje é muito raro cair um avião, porque já caiu um monte de avião e aí você vai melhorando a tecnologia, os processos, as pessoas, etc. Né? E esse é um ponto incompreendido, assim, que óbvio que sempre tem um risco de cauda associado a um desastre nuclear numa usina, né? Mas as formas de você mitigar o problema também avançaram muito ao longo do tempo. Né? Então eu acho que hoje é um risco muito mais digerível do que já foi. Né? Uhum. Agora também cabe a cada país, né? No Brasil não faz muito sentido você ter um monte de usina nuclear, porque a gente tem vantagens comparativas em outras áreas, né? Inclusive muita... Mas tem urânio pra caramba aqui, né, também. Sim, mas aí você pode vender, né? Ah, sim. Pra quem precisar e tal. Mas na Europa é super relevante, assim. Né? Uhum. Bianantes. Eu tive uma professora na Casper, eu não sei se o Rodolfo conheceu ela, Maria Inês Nassif, muito inteligente. E ela dava jornalismo opinativo. Na época que teve aquele acidente no Japão, ela pediu pra gente fazer um artigo e tinha que opinar sobre energia nuclear. E eu lembro que ela trouxe os dados e era assim, cara, aconteceu esse acidente, então se acontece um acidente, as consequências são catastróficas. Por outro lado, o Japão é desse tamanho e ele não tem outras opções de energia. Essa é a principal, é limpa, é mais barata, é não sei o quê. E aí ficou não muito, mas assim, ficou meio claro que, apesar do acidente, a melhor opção para eles é essa, né? E para outros países também. No Brasil, realmente, eu acho que a gente tem muita sorte nesse aspecto de ter muitas outras opções e não precisar de energia nuclear, né? Então tá. Fogão a gás ou a lenha? Tudo nosso, nada deles, Felipão. Putz, eu tenho uma memória de infância, assim, adolescência, numa fazenda do meu avô, que a gente ficava no entorno, assim, do fogão a lenha, trocando ideia, tomando cachaça. Então eu tenho um carinho especial pelo fogão a lenha. Mas do ponto de vista prático, é inviável. No dia é legal ir lá, né? Passar 2 dias, voltar pra casa. E a comida é boa, né? A comida é muito gostosa, né? É muito saborosa. Mas a praticidade do fogão a gás é tudo nosso. Concordo. Perfeito. Também no sítio dos meus avós ali, minha avó sempre cozinhava no fogão a lenha, né? Até hoje a gente faz a leitura do Natal lá. E é delicioso, mas não dá pra ter num apartamento em São Paulo. Né?
Bia Nantes? Acho que não dá, né? Aí eu tô lembrando aquelas pizzarias, em Santos tem muito, que tem lá, pizzaria, forno a lenha. Aí parece uma coisa super boa, sei lá se faz diferença, né? Acho que faz muita, né? Acho que faz. Meu pai teve uma pizzaria quando a gente era criança, chamava Senza Parole, que é 100 palavras. Era ali legal. na Pinagés. Que legal. E fazia uma puta diferença. O pizzaiolo era um velho italiano, assim, e tal, né? Era nós ali, atendendo. Eu Era fazia lenha? várias Era lenha, Aham. claro, não pode. Não, Forno essa- elétrico pra pizza Qual que é a outra péssimo. opção, se não for a lenha pra pizza? Elétrico. Tem que ser a lenha, Gás, né? realmente, né? Isso, a gás, acho que é. Tipo, a brasa elétrica. É gostosa, inclusive. Mas, Mas também, puta, acho que tá resgatando o nosso Superestima- superestimadíssimo. eu também acho. acho. Não, esperança. Marguerita. Não, tem que ser. Tem que ser a Por lenha, malte com à parte, certeza. pizzarias. Não, porque, porra, a lenha tá queimando, né? Tem, eu acho que até uma foligem que rola ali, que gruda na massa, né? O jeito do... nossa. Era muito boa essa pizza do meu pai, sem Zaparoli. Eu fazia várias entregas, ganhava várias caixinhas. Porque nessa época a gente não tinha motoboy, né? Assim, então também era permitido entrar no prédio, sabe? Pra entregar Super, no... lógico. Aham. E aí chegava eu, entendeu? Porque assim, minha mãe ia dirigindo, a gente tinha uma Caravan verde. E eu ia do lado, segurando a pizza. Então, com o maior cuidado, porque Dona Carlota é brava, né? E assim, não podia balançar a pizza. Aí chegava, tocava o interfone, subia e chegava e, tipo, acho que alguém abria, me via, né? E eu falava, nossa, peraí que eu vou dar uma caixinha. E, puta, caixinha. Que meus pais pegavam, né? Assim, não ficava pra mim. Pobre é foda. Tinha que, sei lá, pôr a gasolina no carro, não sei. Então tá, dicas culturais. Só porque nosso tempo tá acabando. Já dei uma primeira lá. Tô muito mal de dica cultural. O tiazão tá viajando, tô com as crianças em casa. Puta, tá uma puta correria. Não consegui fazer muita coisa, então vou indicar um filme que vai lançar agora, essa semana que vem. Acho que quinta-feira, quarta ou quinta-feira. Drive My Car, um filme japonês que vai... Você viu isso? Vai tentar repetir o sucesso ali do Parasita. Tá indicado a várias categorias ao Oscar. E vou colocar também o link dessa coluna da Folha falando sobre o William Hurt, que morreu, que vale a pena, a história dele muito boa. Felipe Miranda. Eu também tô meio ruim de dica cultural essa semana. Eu comecei a ver Os Sopranos, que a Bia... Eu tô querendo muito. A Bia sugeriu, eu comecei a ver. Não consegui avançar muito. Tô no segundo episódio, mas eu tô curtindo, tô no Soprano. Que me lembra um pouco Marcos Eduardo Elias, aliás. Oh my God! Assim, fisicamente. Não nessa fase careca e barba que ele tem, mas na fase original dele. Mais gordinho e com cabelo ralo, assim. E sem barba. Mas eu vou sugerir a série do o Andy Warhol Diaries, que está na Netflix. Tô querendo ver. Que cara... Meu, eu já adorava o Andy Warhol, né? Mas esse cara era diferente, Bem meu. louco? Puta, meio bem louco, cara. Muito louco. E aquelas cores todas, o que? Era LSD que eles usavam? Puta, ele era muito louco, muito diferente, assim, sabe? Acho que sofreu muito com a própria estética, assim, novo. E, de algum modo, quis revolucionar o rolê e... necessidade, eu acho, de, sabe, se mostrar de um outro jeito, porque ele não é muito desconfortável consigo, assim. Mas um gênio absurdo. Que legal. Muito legal de ver. Verei com certeza. Bia Nantes. Eu assisti um documentário da Jane Fonda no Amazon Prime e eu não sabia nada sobre ela. Eu gostei, teve momentos que eu achei ela bem chata, assim, outros que eu achei ela bem humana, muito legal, então gostei de ver. Tem uma história, assim, no mínimo a vida dela foi bem interessante naquela pegada do Contardo, né, então ela fez muita coisa, ela era uma patricinha que virou super de esquerda contra a guerra do Vietnã, aí falou umas bobagens, aí casou com um milionário depois, casou com um daqueles 7 de Chicago, sabe? Que até saiu um filme na Netflix ano passado. Então ela teve uma vida bem... ela tá viva ainda, né? Super plena. Depois aquele lance dos exercícios que ela fez para arrecadar dinheiro. Então ela foi uma das primeiras, tipo Solange Frazão, assim, que sabe? Que fazia e tal. Então ela é um personagem que acho que é interessante conhecer. Ela tem uma frase muito legal que em algum momento ela fala assim...
ciente das ambivalências e das incoerências dela. Então, eu tenho pensado muito nisso, que eu tento muito ser coerente, mas às vezes não dá para ser coerente. Então, faz parte também um pouco. Então, gostei desse daí da Jane Fonda e tô assistindo uma série curtinha na Netflix que chama Ninguém Pode Saber, que é com aquela atriz do Pequena Miss Sunshine, a mãe. Não consigo lembrar de outro filme que ela tenha feito. Tô gostando. É de Pequena Miss Sunshine é maravilhoso, né? Puta dica também. Ah, eu quero dar outra que eu lembrei rapidinho. Elza e Mané também, que eu comecei a ver com o João Pedro. Tô gostando muito, o da Elza Soares com o Garrincha. Ah, que legal. Boa. Globoplay, né? Globoplay. Bons personagens os dois, né? Aproveita enquanto não é censurado. É. E você, Dorfão? Puta, eu também não tive uma semana com muito tempo disponível, mas o Drive My Car tô bem ansioso pra ver. Eu assisti o trailer, fiquei instigado e assim, inspirado num conto do Murakami, né? Que é um dos meus escritores favoritos. Ele que pra mim devia ter ganhado o Nobel muito tempo atrás. Não cometeram essa justiça com ele, então quem sabe ganha um Oscar aí de tabela, né? Ficaria muito feliz. E eu vou recomendar 2 coisas que eu li na Folha essa semana que eu gostei muito. A primeira é uma entrevista do Al Pacino sobre o Poderoso Chefão, né? O Al Pacino é foda, né? Nossa. Muito cara, foda. né? E é uma puta entrevista, assim, grande e muito bem feita, assim. Eu gostei muito. E a segunda, por incrível que pareça, eu nunca leio. Até tem um pouco de birra, assim. Eu acho ele às vezes meio chato, né? Que é o Juca Kfouri. Uhum. Mas ele escreveu uma coluna essa semana que vai ter o Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. Com os 2 técnicos portugueses. E ele escreveu uma coluna em português de Portugal que eu achei muito simpática. E bem criativa, assim. Então, dá um ponto aí pro Juca Kfouri. Então tá 10-1, então. Então tá, acabamos. Até a semana que vem. Beijo, tchau.